Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Salma retorna para a vida de Leonardo após sumir com sua filha. Ela tem pré-eclâmpsia e faz cesárea de urgência. Veja a triste e comovente despedida de Salma e Leonardo nesse capítulo. Vocês concordaram com esse desfecho da Salma em ela partir? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Veja isso e muito mais agora. Antes de continuar, já clica no gostei, nos conta de onde você está nos acompanhando. Quer que seu comentário apareça aqui na telinha? Comenta muito e não se esquece de clicar no gostei. Leonardo encontrou a carta secreta de Yolanda e ele tomou uma de suas grandes decisões em sua vida, que foi denunciar a Mits. Ele, depois de ler tudo e descobrir então que a Mits foi quem deu fim ao Sandro, ele também descobriu confirmando já o que ele já sabia, que Júlio é o seu verdadeiro pai e não Sandro como ele sempre soube. Também descobriu outros crimes de Mits, como também a que envolvia o fim de Úrsula, o fim de Sandro, de Aníbal, entre outros também. A casa caiu de vez para a Mits e o Leonardo, gente, ficou decepcionado, até porque ele tentou por diversas vezes conversar com a Mits para que ela abrisse então o jogo para ele e assim ele pelo menos tentar amenizar tudo aquilo e poder então discernir o que ele deveria fazer. Porém, a Miss continuou cabeça dura, seguindo firme então em seus pensamentos em continuar então com tudo em segredo, e agora o Leonardo, honesto da forma que é, vai então até a delegacia para denunciar sua mãe por todos esses crimes, levando consigo então a carta secreta. Depois então da dura decisão que Leonardo tomou e entregou a Mits então às autoridades, ele vai até seu apartamento. Ângela chega em seguida, preocupada, perguntando onde Leonardo estava, pois ele ainda não foi para o hospital. Ela até tentou entrar em contato com ele, mas não adiantou. Quando ela vê que Leonardo está muito cabisbaixo para baixo e triste, ela então se aproxima do Leonardo e pergunta: "Meu amor, o que foi que aconteceu?" Aí Leonardo respira fundo, já chorando, e conta então para a Ângela tudo o que lhe aconteceu aquele dia, que durante a noite ele conseguiu encontrar a carta de Yolanda Moraes, a carta secreta, né, que foi revelado aqui no nosso canal com exclusividade. Aí então o Leonardo conta para a Ângela todos os desfechos e tudo o que continha dentro daquela carta. Aí ele fala que a carta que Yolanda Moraes escreveu antes de morrer contava tudo sobre sua vida e a vida de sua mãe. Aí a Ângela fica chocada e pergunta então se Leonardo tomou então alguma decisão. Leonardo confessa então para a Ângela que sim, ele já denunciou a Mits e começa a chorar. Ângela então começa a consolar o Leonardo e ele fica bravo porque ele conta que a Mits o tempo todo sabia de tudo e que não teve nem sequer a cara de lhe contar. Aí ele fica decepcionado, é como se ele desenterrasse de novo a morte de Sandro. Nisso, a Salma então chega e fala: "Bom, vejo então que você se assanha com todos." Fala então a Salma quando chega então e flagra ali o Leonardo abraçado com a Ângela sem entender o que é que está acontecendo. Mal sabe ela que esse é um dos piores dias da vida de Leonardo. Leonardo então olha para a Salma e fica decepcionado. A Salma passou uma temporada longa fora, então fugindo do Leonardo, acompanhado então do seu amante, que deu então um grande golpe em Ângela no dia em que ele então entregou uma fortuna nas mãos dela, que era para a doação do hospital à clínica que a Ângela vai abrir. Nisso, o homem sumiu. A Samantha mandou então o Félix ir lá e fazer a limpa no apartamento então na casa de Ângela, que levou então dinheiro, celular, levou tudo. Depois disso então houve outros reviravoltas também na novela e a Salma, cansada de pedir para que o Léo se afastasse da Ângela, ela então cumpre com suas chantagens de ir embora e de Leonardo nunca mais saber nem dela nem da criança. Tempos depois agora, a Salma então retorna justamente no pior dia da vida de Leonardo, que é quando ele realmente consegue todas as provas, confirmando então todas as suas dúvidas que ele tinha sobre a Mits. Aí então a Salma retorna, gente, pedindo então apoio a ele para continuar com um relacionamento que ela mesma destruiu. Daí então o Leonardo nem responde ao que ela perguntou e pergunta o que ela está fazendo ali, porque passou-se esse tempo todo e a Salma não retornou suas chamadas nem suas mensagens. A Salma então fica lá olhando para ele e chorando, e então
o Leonardo pergunta para que ela mandou aquela maldita mensagem dizendo então que ela ia voltar, sendo que ela nunca voltou. E agora do nada ela aparece ali em sua frente. Aí então ela pergunta então para o Leonardo se ele pode se acalmar. Aí então o Leonardo pergunta para que a Salma também mandou uma foto onde ela estava então com o Inak, o cara que ela então estava fazendo o Leonardo ficar muito mal, porque ela fazia com que o Leonardo entendesse que o pai de sua filha seria então aquele homem. Aí o Leonardo ficava enciumado, né, sem ter nenhum tipo de notícias sobre a Salma, sobre a gestação, como andava sua bebê, no caso ainda está no ventre e não nasceu. E Leonardo ficou muito agoniado com tudo isso. A Salma, antes de ir embora, falou para o Leonardo que ia encontrar-se com uma pessoa um dia e ia fazer então com que essa criança acreditasse que esse homem era o pai dela, fazendo o mesmo que a Miss fez então com o Leonardo, fazendo o Leonardo acreditar o tempo todo que o Sandro era seu pai, sendo que na verdade era o Júlio. A Salma, desesperada, chorando, pede para o Leonardo não falar com ela dessa forma, pois ele não sabe tudo o que aconteceu com ela. Quando ela fala isso, a Ângela já lança um olhar para ela de piedade. Realmente ela se comove com tudo. Aí ela começa então a sentir contrações. Nisso, o Leonardo pergunta à Salma o que é que ela faz ali. Aí a Salma diz que retornou porque ali é tudo que ela tem. Ela tem a Leonardo, também tem aquela casa e ela quer então um pouco de apoio para que possa então sua filha nascer com dignidade. Ela não conta todas as coisas que aconteceu. Aí então nesse momento ela também faz uma grande revelação para o Leonardo, contando então que o seu pai deixou uma herança para ela. Ela pretendia viver com esse dinheiro, só que o Inak a roubou, da mesma forma como ele fez então com a Ângela. Aí então a Salma paga em vida todas as maldades financeiras que ela fez então com a Ângela, acusando então a mocinha de algo que ela não fez. Só que dessa vez as coisas aconteceram com a Salma. O homem levou tudo dela. Aí então ela diz que ela não ficou com nenhum real no bolso, nem tem para onde ir, nem para onde morar, pois o homem levou tudo dela. Aí a Ângela fala: Salma, se isso for mais uma de suas mentiras, fala então a Ângela irritada. Salma corta então a voz de Ângela e diz que isso não é nenhuma mentira. Ela realmente não tem nem para onde ir, nem para onde viver e necessita então que o Leonardo a ajude. Aí então o Leonardo fica com muita raiva, avança sobre a Salma, que a Ângela segura, e o Leonardo diz que a Salma tratou de afastar então ele de sua filha no momento mais importante, que é quando a sua filha está começando a escutar as primeiras vozes dentro do útero ainda, né? E diz então que a Salma fez uma grande covardia com ele, a afastando todo esse tempo. E então ele diz que não vai ajudar, porque ela acusou então o Leonardo de várias coisas que ele não fez, e ainda ameaçou dizendo que não ia deixar o Leonardo conhecer a filha dele. Aí agora do nada você aparece aqui como se nada aconteceu. Aí a Salma então diz que ela sabe muito bem, só que lhe custou muito ela ter voltado ali, só que ela necessita muito que o Leonardo a ajude, que ele não esqueça que aí ela já olha para a Ângela quando fala isso, que eu sou a mãe de sua filha. Ângela fica toda comovida com toda aquela situação. Aí então a Salma se senta um pouco, dizendo que está sentindo fortes dores e que não tem para onde ir. Aí então a Salma implora, dizendo então a Leonardo que não tem para onde ir. A Ângela sente que tudo isso é verdade. Aí ela se aproxima então do Leonardo e pede então para que o Leonardo pense com carinho sobre isso, pois ela está grávida da primeira filha do Leonardo. Quando a Ângela fala, Leonardo então baixa aquela nuvem pesada sobre sua cabeça, respira fundo e diz então para a Salma que o Leonardo ele vai largar então aquele apartamento para ela. Aí a Salma então jura para ele que ele não vai se arrepender por fazer isso, por estender a mão para ela num momento tão necessário quanto agora. Aí ela começa então a sentir mais dores ainda e fortes contrações e começa então a chorar desesperada. Leonardo nota então que ela realmente está passando mal e então corre para perto da loira e pergunta então o que ela tem. A Salma, chorando muito, diz que se sente muito mal e que está com muitas dores também. Só que o problema disso tudo é porque ainda não é a data da criança nascer. Então a Salma começa então a chorar bastante, preocupada com o que possa estar acontecendo com ela e também com sua filha.
Leonardo fica então ali olhando para a Salma sem saber o que fazer. Mesmo ele sendo um médico, a situação é complicada, pois ele é o pai. Então as emoções ficam diferentes, né? Quando ele é o médico, as emoções dele e os sentimentos são bem diferentes de quando ele é o pai. Tanto que quando o médico vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, ele sempre pede para que não há ligação com o paciente para não interferir nisso. Só que, voltando aqui à novela, aí o Leonardo já deitou a Salma sobre o sofá e está tentando entender o que ela tem. Ângela foi pegar um pouco de água para a loira para ver se ela se acalma. Aí então o Leonardo se aproxima da Ângela e fala com ela bem baixinho: será que isso não é mentira? Aí a Ângela diz que é isso que eles vão ver. Ângela então se aproxima da Salma e começa então a cuidar dela com o coração nobre que a Ângela tem. Começa então a perguntar o que ela está sentindo. Salma diz que sente que ela vai morrer. Aí então o Leonardo se aproxima e fala: olha, Salma, se dessa vez essa for mais uma de suas tramanhas. Aí então a Salma diz que não, ela está falando totalmente a verdade. Ela sente muitas dores e tem um pressentimento que algo de errado está acontecendo. Aí então o Leonardo pergunta para a Salma se ela tem cuidado de sua gestação. A Salma diz que não, ela não tem cuidado, pois aconteceu várias coisas com ela. Tudo que aconteceu a ela realmente deixou um pouco de lado tudo isso. Aí a Ângela pergunta então se ela está se sentindo bem agora. Aí ela diz que não, ela não consegue nem se mexer e que as dores estão cada vez mais fortes. Nisso, a Ângela começa então a examinar a Salma e nota então que a loira está tendo pré-eclâmpsia. Agora, Leonardo e a Ângela levaram a Salma para o hospital. A médica de plantão pergunta quais os sintomas que ela tem. Leonardo conta que a pressão de Salma está muito alta e seus pés estão inchados, o que mostra então que ela está tendo retenção de líquido. A Ângela, que está do lado, também conta que ela está com sintomas de pré-eclâmpsia. A médica começa então a atender e vê que o caso é de urgência mesmo. E então pede para que eles não se preocupem, pois agora ela vai assumir esse caso. Aí Leonardo pede para que qualquer coisa que aconteça, que a médica lhe atualize e que lhe conte o que realmente está acontecendo. Leonardo sai de cena enquanto a médica começa então a atender a Salma, pedindo para que ela fique tranquila. A Salma, gente, não consegue parar de chorar. Leonardo e Ângela ficam preocupados. Leonardo fica mais com a bebê do que com a Salma, já a Ângela fica preocupado igualmente com os dois. Aí Leonardo diz que não conseguiu nem acreditar que realmente a Salma estivesse passando tão mal dessa forma, tanto que ele não deu tanto crédito e acabou nem averiguando a situação. E que se não fosse a Ângela, talvez as coisas tivessem ficado pior entre a Salma e o bebê, porque foi a Ângela que descobriu então o pré-eclâmpsia que a Salma está sentindo. Salma conversa com sua médica e pergunta a ela o que ela tem, porque ela está se sentindo muito mal, mesmo depois de ser atendida e de ser medicada. Aí a médica diz que por causa da pré-eclâmpsia, por ela não ter cuidado a tempo, ela evoluiu e agora o quadro é muito sério e que a bebê está em sofrimento, por isso terão que fazer uma cesárea de urgência. Após a cesárea, a Salma ainda continua se sentindo muito mal. Nisso, ela está anestesiada, não consegue nem abrir os olhos ainda. Leonardo foi o primeiro a segurar a sua filha em seus braços e a fazer juras e declarações de amor e disse que por toda a sua vida ele esperou poder segurar ela em seus braços. Aí ele diz que ela é a menina mais linda que ele já viu em sua vida e que ela é um verdadeiro milagre. Ele fica ali todo paparicando então a sua primeira filha, beija ela e fica então encantado. A Salma começa então a dar seus primeiros sinais acordando após então a cesárea, quando Leonardo se levanta e pergunta então se por acaso ele e a Salma poderiam ficar a sós um pouquinho. A doutora pede para que ela continue tranquila e que Leonardo tome cuidado em cada coisa que ele for falar para não deixar sua paciente nervosa. Leonardo então se aproxima da Salma para lhe apresentar a sua filha. Ele então a chama, mas a Salma não tem tanta reação não, ela está muito mal. Aí o Leonardo agradece a ela por ter lhe dado então esse presente tão lindo. Ele diz que ela é mais linda do que ele mesmo imaginou.
A Salma, então ela, entre aspas, rejeita um pouco a criança, apenas diz que é bonita, mas não esboça tanta reação ainda. Isso por causa das medicações que ela tomou, que é muito forte, e das dores que está sentindo ainda. Leonardo então agradece então a Salma mais uma vez por ele hoje ter lhe feito então o homem mais feliz da sua vida. A Salma então pede para que o Leonardo cuide de sua filha. Ela começa então a falar em tons de despedida com Leonardo, o que preocupa então o galã. Ela diz então que sabe que Leonardo será um grande pai. Leonardo pede para que a Salma não lhe diga isso, porque ela também vai cuidar dessa criança. Aí a Salma, chorando, pede para que ele tome muito cuidado com sua filha, que cuide muito bem dela. Ela sabe que escolheu um ótimo pai. Gente, é senão. Acredito que muita gente vai chorar com essa cena, apesar da Salma ser então uma vilã. Ela está muito mal de saúde e Leonardo fica comovido em ver então aquela despedida entre mãe e filha ali diante de sua frente. Aí então Leonardo pede para que a Salma tenha forças, que lute pelaquela criança, para que ela possa segurar, carregar então em seus braços e poder cuidar. A Salma diz que não, infelizmente ela não poderá ver sua filha crescer. A Salma então pede a ajuda a Leonardo para que ela possa dar um beijo de despedida em sua filha. Leonardo diz que sim, ela dará esse beijo sim, e então se levanta para dar a criança até ela e diz que esse não será o último e sim o primeiro. Leonardo então olha para sua filha e diz que promete que eles vão cuidar dela. Nisso, a Salma fica ali calada, não esboça nada e seus batimentos começam a ficar elevados quando de repente ela tem uma parada cardíaca. A médica chega justamente nessa hora para acudir então ela. Aí, nesse momento, a médica pede para que Leonardo se retire dali por causa da criança, né? E então Leonardo fica desesperado em ver então o que está acontecendo com a Salma. A enfermeira leva então a criança e Leonardo sai então daquela sala. A médica fica ali para acudir então a Salma, que tem a sua primeira parada cardíaca. Leonardo está lá na sala de espera segurando sua bebê e dizendo que é muito bom poder conhecê-la e finalmente ter em seus braços. Quando de repente chega a enfermeira e fica ali admirando o Leonardo com sua filha. Daí ela então parabeniza Leonardo pelo nascimento de sua primeira filha. Leonardo agradece de coração. A enfermeira, mesmo sem jeito, pergunta para o Leonardo se ele acha que a Salma se sairá dessa. Leonardo diz que é bem difícil que ela possa se sair, mas ele pede a Deus com toda a sua força e toda a sua alma que a Salma saia, pois ele não quer que sua filha cresça sem sua mãe ao lado. Leonardo está muito sentido e comovido com toda essa situação, pois é bem complicado. Aí então a enfermeira diz que é bem complicado a vida, mas espera do fundo do coração dela que a Salma saia bem. Aí então nesse momento ela diz então para o Leonardo que se ele precisar de qualquer coisa que ele a chame. Nesse momento a filha de Leonardo começa então a chorar. A enfermeira sugere então que possa ser que seja a hora então de alimentar e trocar a fralda. Leonardo então entrega a bebê para a enfermeira para que possa cuidar dela. Aí ela então fala para Leonardo que ela também torce do fundo do coração que a Salma saia logo do hospital, que fique bem, para que possam então continuar com a família linda que são. Isso se referindo então a ela cuidar da criança e o Leonardo também, né? Cuidar da menina com saúde, enfim. Aí Leonardo diz que quer que nada aconteça com a Salma para que ela possa ver então aquela criança crescendo. A enfermeira, quando segura a bebê nos braços, diz então a Leonardo que ela se parece muito com ele. A médica que atendeu a Salma vai até Leonardo para contar sobre as novas atualizações sobre o estado de saúde de Salma. Aí ela então fala para o Leonardo que a pré-eclâmpsia já estava ali fazia um bom tempo e que um simples exame de urina poderia ter evitado toda essa situação e até mesmo o risco de vida que a Salma está correndo agora. Leonardo diz que entende e sabe muito bem, porém a Salma sumiu por um longo tempo de sua vida e só agora retornou justamente no dia em que a criança nasceu. A enfermeira então já está cuidando da bebê e a médica então deseja então que o Leonardo tenha forças para então superar o que possa então estar por vir, se referindo a ela dar poucas chances de vida então para a Salma. Agora a médica está conversando com Salma sobre o seu estado de saúde. Ela conta que mesmo ela já tendo a criança, mesmo tendo feito a cesárea, o risco de vida de Salma ainda não diminuiu e que o caso dela ainda segue delicado. A Salma pergunta então para a médica onde é que está o Leonardo. A doutora diz que ele esteve lá o tempo todo, mas que agora ela não sabe onde ele está.
A Salma pergunta então para a médica se por acaso o Leonardo lhe deixou, lhe abandonou. A médica pede para que ela não pense dessa forma. Leonardo segue então cuidando dela e que ele saiu apenas um momento, mas que logo logo ele voltará e que desde sempre, desde que ela chegou ali no hospital, Leonardo não sai de perto dela e nem da neném. Aí então a Salma respira fundo sim e dá bebê. Talvez se eu morresse seria bem melhor para ele, pois assim ele continuaria então vivendo a sua vida sem ter as perreios que eu poderia lhe dar e ele poderia ser muito mais feliz com minha filha. A médica até estranha então a Salma falar isso. Veja só como é a lei da vida, né? A Salma fingiu uma depressão muito grande ao longo da novela e da gestação, deixou de se cuidar, né, nesse período, foi embora para longe do Leonardo e olha só, aconteceu tudo de o contrário então na vida dela. A Salma agora retorna com sintomas de depressão, realmente se sentindo abandonada, sendo que foi ela, né, quem largou o Leonardo, também se sentindo muito mal. A gestação inteira ela não se cuidou até chegar um ponto então de ter uma pré-eclâmpsia, onde um simples exame de urina poderia ter detectado e poder então ter salvado a vida dela bem antes e evitado qualquer tipo de dano para sua filha. Aí a médica tenta então animar a Salma, dizendo então que ela deve estar falando essas coisas, pois ela provavelmente deve estar tendo então uma crise, uma depressão pós-parto. Aí a Salma fala não, depressão de novo não. Aí a médica pergunta se ela já teve isso. Ela então não responde, mas se sente muito mal. A doutora então tenta todo o tempo ali tentar dar um ânimo, dar um up então na vida da Salma, que ela não está se sentindo bem e continua então cada vez mais mal. A médica então pede para que a Salma veja sua bebê, quem sabe isso não possa lhe animar. Aí a Salma diz que não, ela não quer ver sua filha. A médica até estranha isso e pergunta por que ela não quer ver sua filha. Aí a Salma então diz que se por acaso ela não tivesse engravidado, ela também não estaria naquela situação. A enfermeira leva o bebê até onde está a Salma. Quando ela chega lá e fala, veja como sua filha está bonita. Aí a Salma pede para que tire aquela criança dali, pois ela não quer ver. A enfermeira até estranha e pergunta como? Ela fala, é isso mesmo, por favor, tire essa criança daqui. A enfermeira fica sem palavras e nesse mesmo momento o Leonardo chega. Leonardo primeiro fala com a enfermeira, depois vai falar com sua filha e fica fazendo vozinhas fofas para o bebê, quando a Salma então pede para que Leonardo se aproxime dela. Nesse momento, a Salma começa a se despedir do Leonardo. Quando o Leonardo se aproxima, ela então fala, Leonardo, eu nunca conheci um homem igual a você, um homem bom, amoroso, gentil. Como eu te perdi, quando a gente se perdeu. Eu estou com tanto medo de quando de repente eu fechar os olhos e nunca mais abrir. E então ela diz que está com medo da morte. Leonardo então pede para que ela não pense essas coisas e que ela seja forte. Aí a Salma diz então para Leonardo que ela ama, que o ama de verdade e que ela nunca conseguiu sentir nada igual por ninguém. Aí nesse momento então a Salma se declara para o Leonardo e pede então para que ele nunca deixe sua filha. E então ele nesse momento faz seu último pedido então, pedindo para que Leonardo deixe então a sua filha sempre sentir ela de uma forma ou de outra. Aí Leonardo pede para que a Salma não fale sobre essas coisas, pois ela vai ficar bem. A Salma também diz para o Leonardo que ela falou o tempo todo que ia embora e que não ia deixar ele conhecer sua filha, mas isso foi tudo mentira. Ela pretendia voltar, ela só fez isso para poder chamar a atenção do Leonardo e ele sentir um pouco de ciúmes e querer ela de volta. Aí então Leonardo pede para que a Salma não mente, ela não ia voltar e que não seria bom eles continuar com essa conversa, pois ela está num estado muito delicado e Leonardo conta para a Salma que quer que ela melhore para que possa cuidar da filha deles. Aí então a Salma pergunta, vamos criar ela juntos? A Leonardo é bem sincero para a Salma e diz que não. Ela sabe muito bem que eles dois já não são os dois juntos. Ela poderá cuidar da criança no tempo dela e ele cuidará também no tempo dele. Aí a Salma diz que já não tem mais nenhum único motivo então para viver. E ali começa então a despedida mais triste e então de contigo sim. Em um momento muito intenso e muito profundo, a Salma começa então a falar para o Leonardo que sabe que ela vai morrer. Nesse momento, ela pergunta então a Leonardo o que vai ser dela. Ela pergunta então para o Leonardo o que ele vai dizer então para sua filha. Leonardo então conta para a Salma que ele vai contar que que a Salma sempre foi uma mulher muito bonita, muito elegante. E começa então a elogiar a Salma.
Salma, chorando bastante, pede então para que Leonardo continue então seguindo com o amor que ele tem no coração. E diz que ela nunca, jamais em toda sua vida, ela conheceu alguém tão bom quanto ele, e então implora o seu perdão para que perdoe todas as coisas que ela disse e fez contra Leonardo. Leonardo também diz que não foi uma pessoa tão boa com ela depois que ele se apaixonou por outra, e então ele pede perdão a Salma por não ter dado então o amor que ela merecia. Daí os dois então começam uma linda despedida. A Salma implora o perdão a Leonardo, Leonardo perdoa e diz então que só contará as coisas boas sobre a Salma para a filha deles. É um momento, gente, muito tenso, é um momento muito dolorido, onde a Salma chora, o Leonardo também, os dois trocam carinhos um com o outro, e de repente os batimentos de Salma começam então a bater muito mais forte do que antes. Aí então é nesse momento que a Salma então se vai. Esse é o último adeus entre os dois. Os médicos então entram para poder então prestar então algum socorro à Salma, mas é tarde demais. E então a Salma tem uma morte muito dolorida, gente. Ela acaba então se despedindo do Leonardo a tempo e infelizmente ela não resiste e acaba morrendo. Depois, então, de todo esse caso, dolorido e triste, Leonardo vai, então, até onde está o necrotério onde a Salma está. Chegando lá, ele chega bem pertinho da Salma e pede que ela vá em paz em nome do amor que um dia eles sentiram. Leonardo diz que sempre teve um carinho enorme por ela e que agora ele terá com ele um pedacinho dela para sempre, e pede que ela vá em paz, pois ele cuidará bem da filha deles, da nossa pequenininha. Leonardo então se despede numa cena pra lá de comovente, se despedindo então da Salma. Esse é o final então da Salma. Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Não se esquece de clicar no gostei. Desde já, muito obrigada por sua audiência.